Fala galera e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal da Dunk Code do YouTube. E hoje eu tô trazendo um assunto muito bacana e que eu nunca acho que trouxe aqui no canal, nunca falei muito a fundo sobre isso com vocês. Eu tenho certeza que tá na hora de eu trazer pelo menos uma introdução e falar um pouco mais sobre esse assunto que hoje tá muito popular, a tecnologia do React, né? E quando eu falo React, é muito importante você entender que hoje a gente tem dois. A gente tem o React JS, né, em inglês, que é utilizado para web, tá? E a gente tem o React Native, que é utilizado para desenvolvimento de aplicativos nativos, né? Aqueles aplicativos que você baixa na App Store ou Google Play, por exemplo, tá? E o tema do vídeo são dois, na verdade. Por que é tão popular, né, essa tecnologia? Por que está ficando cada vez mais popular? E por que você tem que tomar cuidado se você está começando agora? Eu já vou adiantar que eu não estou aqui para falar mal, inclusive eu acabei virando fã, né? Eu fui ficando cada vez mais fã dessa tecnologia conforme o tempo foi passando. Inclusive eu postei no meu Stories hoje, se você não me segue, é GuiGrilo13, o link está aqui na descrição, contando que eu estou desenvolvendo um curso, né, onde eu vou de desenvolvimento de aplicativo, onde a gente vai utilizar tanto React Native como outras tecnologias como Flutter, por exemplo, né? Então é um dos próximos cursos da Dunk Code e a novidade que a galera mais gostou é que eu também estou desenvolvendo um aplicativo nativo para a plataforma da Dunk Code utilizando React Native. Claro que o processo aqui vai ser mais fácil porque o back-end já está todo pronto, eu só vou criar a interface mesmo. E para ser sincero, não é uma coisa assim que eu precisava fazer, até por causa que a nossa plataforma, né, também desenvolvida por mim, funciona como um web app, né, por isso que não tem necessidade de um aplicativo nativo, mas como eu tô assim me divertindo muito no processo, eu falei, vou fazer e tô desenvolvendo. Então é isso, eu não sei quando vai ser lançado, até porque não tem novamente pressa, mas é isso, me segue no Instagram para ficar por dentro das novidades, tá? Então aqui o ponto mais importante para eu encerrar no vídeo é o porquê do título, né, e tomar cuidado, tá? Por que eu digo que tem que tomar cuidado e ao mesmo tempo por que eu falo que é uma tecnologia tão boa? Por causa que é uma tecnologia excelente. E já vou entrar nos detalhes do porquê ser excelente. Claro que tem milhares de motivos, mas o cuidado são principalmente iniciantes, tá? Isso é muito importante vocês entenderem por causa que, como essa tecnologia está muito em alta e grandes empresas utilizam, tem empresas que utilizam esse gatilho, né, dizendo que a empresa Netflix e Uber, etc. e tal, usam essa tecnologia e é por isso que você tem que aprender essa tecnologia agora. E eu concordo, por causa que se essas empresas utilizam é porque o negócio é bom. Só que por outro lado, a gente não pode esquecer que o React ele é baseado em JavaScript, né? A gente escreve ali, enfim, é semelhante com JavaScript, se não JavaScript. E o problema é que muita gente, antes de pegar o básico do próprio JavaScript, ou entender, por exemplo, a marcação de um website, como é que funciona, já vão direto pro React, né? Assim, tem e não tem problema. O maior problema é que não pegou a base do desenvolvimento web, né? E isso entra também no desenvolvimento de aplicativo, porque tanto o React.js como o Native, eles praticamente são iguais à forma que escreve, que é semelhante com a forma que você escreve JavaScript, por exemplo, né? Então muitas pessoas vão para lá antes de aprender o básico. Isso não é bom, por causa que o ideal é você pegar o básico mesmo que eu digo, é o básico do básico, HTML, CSS e o próprio JavaScript, e depois aprender, né, o React em si, tá? Mas eu fui pro React, tô conseguindo, tá tranquilo e tal. Show de bola. Aqui eu só tô te dando meu conselho, tá? Por causa que o ideal é você realmente pegar o básico primeiro, certo? Por mais que depois você só vá utilizar React, não importa, por causa que o React, nada mais é do que pegando, por exemplo, os componentes que você escreveu com HTML e CSS e utilizando a tecnologia que tem ali por trás e fazendo a magia que tem, né, de, enfim, inúmeras coisas, otimização e etc e tal. Então, o ideal e o que os novatos têm que tomar cuidado é que realmente tem que pegar a base primeiro, e essa base, novamente, é o HTML, CSS e JavaScript. Pode ir direto para o React? Pode, tá? Mas assim como eu incentivo todos os meus alunos antes de partirem para qualquer outro framework, é realmente entender como funciona por trás, o que está acontecendo por trás. Porque no final, tudo que é feito no React.js, falando da web aqui principalmente, que é mais fácil de entender o cenário, nada mais é do que no final convertido para o que a gente sabe que é HTML, CSS e o próprio JavaScript, né? É isso que o framework faz, só que a maneira que a gente escreve ele se torna mais fácil e altamente intuitivo. Novamente, aí uma das grandes vantagens de utilizar React. Então, esse é o cuidado
que quem está começando a trabalhar com desenvolvimento web e desenvolvimento de app tem que começar do básico e depois partir para o React, tá? Essa é minha recomendação. Se você não faz isso e está se sentindo bem, ok, só foi um conselho de amigo, beleza? E agora, por que o React está se tornando cada vez mais popular e, na verdade, desde que lançou, né, que é mantido pelo próprio Facebook, foi ficando cada vez mais popular? Primeiro, vocês têm que entender que apesar de serem diferentes, a gente tem o React.js para web e o React Native para desenvolvimento de aplicativos, ambos é a mesma tecnologia. Inclusive a forma que a gente escreve é eu não vou dizer igual, né, até por causa que tem propósitos diferentes, mas como é a própria tecnologia, o React, a forma que você desenvolve um web app, tá? Um web app é um sistema, um site que está rodando no seu navegador, depois para você colocar para aplicativo, é muito fácil de fazer essa transição, justamente porque a gente tem a tecnologia para web, que é o JS, e a gente tem o Native, e ambas se baseiam na mesma coisa, que é o próprio React, entendeu? Esse é um dos motivos que é tão popular, é a facilidade que tem hoje de realmente você fazer um web app e depois fazer nativo, certo? A maneira que você escreve o seu código. Também o React, essa na minha opinião é a principal, tá? É realmente a facilidade que tem da web depois para nativo. Mas é claro que tem outras vantagens, né, que chamam bastante atenção. E uma que eu estava pesquisando, assim, que na maior parte dos fóruns eu encontrei que a galera elogia bastante. E que, assim, para ser sincero, isso não me chama tanta atenção. Mas, de fato, para um desenvolvedor, realmente facilita a vida, que é a reutilização de componentes, né? A forma que a gente escreve o código no React permite a fácil reutilização dos nossos componentes. Isso porque é a própria proposta do React, né? Então, reutilização de componentes, por exemplo, do nosso próprio user interface, enfim, menu, o que for, a gente consegue reutilizar de uma forma muito fácil e intuitiva. Isso para desenvolvimento de interface é muito poderoso e se torna muito mais fácil o desenvolvimento, tá bom? Outra coisa muito importante é que quando a gente desenvolve alguma interface com React JS ou com React Native, enfim, quando a gente, por exemplo, tem que fazer a transição de uma tela para outra ou fazer uma interação na própria interface, geralmente, né, sem o React a gente teria que escrever JavaScript e fazer algumas linhas de código para ver o negócio acontecendo, né, essa transição de dados, enfim, o que for. O React, por uma das propostas dele ser justamente muito intuitivo, isso já acontece de forma natural quando a gente está desenvolvendo. Tá? Eu sei que é um pouquinho assim, difícil. Eu, pelo menos, estou tentando explicar da melhor forma possível, mas pensa assim, uma coisa que você teria que escrever com JavaScript, por exemplo, para fazer a transição de uma tela para outra, as trocas de informações que acontecem, enfim, formulário que for, com React se torna muito mais fácil e intuitivo para o desenvolvedor, de fato, tá? Por causa que a proposta do React é justamente essa. E é claro, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, como o próprio React, né, foi feito ali pelo Facebook, ele é mantido até hoje, não é aquele framework que é lançado e depois abandonado. Não, até hoje o Facebook continua ativo e melhorando o React a cada dia, até por causa que eles usam também, né? Então isso é muito importante, tem um suporte do Facebook constante, né, melhorias, enfim, o que for. Isso é muito importante também por causa que está constantemente melhorando, e não é à toa que aí grandes empresas utilizam, tá? Eu sei que tem vários, mas aqui Netflix, Uber, Dropbox, se eu não me engano, só jogar React no Google, companies, né, que utilizam, e aí você vai conseguir encontrar. Então, realmente, muitas empresas estão adotando, e não é à toa, é muito eficiente, tá? Novamente, aqui serve também para falar que o React a gente pode adotar desde para uma aplicação simples até para uma aplicação avançada. Eu sei que no meu vídeo sobre desenvolvimento front-end em 2020 eu falei da questão de muitas pessoas quererem atropelar e já quererem implementar framework às vezes em um site simples que não precisa. E realmente, isso é verdade. Mas só para deixar claro que o React não é só utilizado para aplicações de grande porte, tá? Também pode ser utilizado para aplicações pequenas, certo? Tá, então agora você está se perguntando, eu não trabalho com React ainda, o que eu devo fazer para aprender React? Só para deixar claro que no meu treinamento Full Stack eu ensino React, né, dentre outras várias tecnologias. Não é um curso específico de React, mas te dá a faca e o queijo ali para você pegar a base, desenvolver alguns projetos comigo e depois conseguir desenvolver sozinho. Até por causa que a proposta do Full Stack é você dominar várias tecnologias e não só uma.
Mas se você realmente, assim, o seu foco no back-end é desenvolvimento com JavaScript, eu recomendo fortemente você seguir o caminho do React. Mas antes também pegar a base, como eu te falei, tá? Principalmente se você está começando agora, se você já é mais avançado e está em dúvida se deve utilizar React ou não, sem dúvida, vale muito a pena. Claro que você daí precisa colocar na balança, né, se vale a pena para sua aplicação no momento, se ela já está em produção, enfim, mas de fato, React vale muito a pena. E aqui, essa foi assim uma visão mais resumida possível aqui das principais vantagens e por que o React se tornou tão popular. E novamente, só ressaltando a questão do cross-platform, que se for um termo que você vê e não entender, significa que ele é facilmente adaptável para várias plataformas, né? Então, como eu falei, você desenvolve uma aplicação web, né? Aplicação web ali que eu falo é que roda no navegador. Para você colocar para nativo, o processo é muito fácil, justamente porque a gente tem o React Native também, e a forma que a gente escreve o código é praticamente igual. Então, vale muito a pena, certo? Inclusive, a plataforma da Dunk Code hoje ela não foi feita com React JS, né? Na época que eu fiz não tinha necessidade de usar, até hoje. Creio que se eu fosse desenvolver hoje a plataforma da Dunk, eu utilizaria o React.js, até por causa pela facilidade para colocar para aplicativo depois, mas a plataforma não foi desenvolvida utilizando o React.js, eu estou utilizando o React Native também sem problema. Então, uma coisa às vezes não é que vai interferir na outra, tá? Mas só esse ponto que eu queria deixar com vocês. Então é isso, eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, eu acabei me prolongando um pouco mais. Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre a tecnologia, se faltou alguma coisa que eu esqueci de falar. Enfim, é isso, te desejo um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Até mais.